Fala galera, sejam muito bem-vindos. Bora para mais um vídeo analisando empresas americanas e depois a gente classifica para ver se é uma boa oportunidade ou nem tão boa assim. Bom, hoje a gente vai falar da Tesla, uma empresa que é das pioneiras na venda de carros elétricos, que teve uma ascensão meteórica nos últimos 10 anos e que tem o seu fundador, Elon Musk, polêmico, né? O braço direito do Donald Trump. Enfim, é uma empresa muito interessante, tem bastante coisa legal para falar. Fica ligado então, dá o like e vamos ver se é uma boa empresa, beleza? Bom, bora dar uma olhada aqui nos números da empresa, então a gente vê que ela é uma empresa negociada a mais de $1 trilhão, ou seja, é outra gigantesca, que nem a Microsoft do último vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, assiste lá, ficou bem bacana. Em relação a dividendos, não paga, né? E eu imagino que não vai pagar tão cedo, é uma empresa focada em crescimento, então se você gosta de dividendo, eu acho que essa aqui não é uma muito boa empresa. Bom, em relação à receita, a gente vê que majoritariamente o lucro é proveniente da venda de automóveis, né? Correspondendo a quase 90%, né, do seu lucro, sendo os outros 10% energias, geradores de energia, enfim, outras frentes da marca, né? Ela está presente nas principais praças, tendo os Estados Unidos como seu principal mercado, e o segundo país é a China, né? E isso é muito importante e já já a gente vai entrar nesse assunto, porque isso pode ser um divisor de águas para a marca, né? Bom, olhando aqui a receita da empresa, né, no passado e a projeção para o futuro, a gente vê que é uma empresa que vem num crescimento muito forte, né? Ela entregou 21 bilhões em 2018, 2024 já está entregando quase 100 bilhões e tem uma projeção de dobrar o faturamento, né? Mais que dobrar a receita até 2028, ou seja, ela vai continuar nessa toada de crescimento acelerado. O único ponto de atenção aqui é porque alguns trimestres ela não entregou a expectativa, né? Geralmente o mercado costuma punir a empresa no dia em relação a isso, então é um ponto de atenção. Bora dar uma olhada aqui nos números um pouco mais de perto e detalhado, né? Então a gente viu que ela tem um crescimento bem acelerado, ela estava na casa de 2 bilhões em 2013 e agora já está entregando quase 100 bilhões, né? E aqui a gente já tem o primeiro problema, né? A gente vê que é um crescimento extremamente acelerado, né? 2 dígitos, 70%, 50%, ou seja, o problema não é exatamente a receita, mas é aí que começam os problemas. A gente vê que em 2023, 2024, ela já deu uma estagnada por conta dos custos de mercadoria que foram crescendo, ou seja, o crescimento de receita não foi maior que o crescimento de custo, fazendo com que ela teve um lucro bruto já menor em relação a 2022, tanto 2023 como 2024. Temos um ponto bem importante de atenção aqui, né? Se a gente olhar na linha final, então, de lucro líquido, a gente vê que a partir de 2019 ela começou a entregar lucro líquido, que é ótimo, depois veio uma crescente muito forte, 5 bilhões, 12, 15 bilhões, e aí ela em 2024 entregou metade. Se a gente dá uma olhada com um pouquinho mais de calma, a gente vê que em 2023 ela teve uma compensação fiscal aqui de 5 bilhões, né, que ajudou bastante a inflar o lucro líquido dela. Se ela não tivesse tido essa compensação, ela teria tido um ano pior ainda que 2022, né? Ou seja, 2023, 2024, ela está estagnada no que diz respeito aos números. Isso é um ponto extremamente importante. Em relação ao balanço patrimonial, bem saudável, crescendo ano após ano em ritmo bem acelerado, dívida líquida negativa, ou seja, bem tranquilo. O fluxo de caixa livre também vem crescendo, né? A partir de 2019, quando a empresa começou de fato a dar lucro líquido, ela vem fazendo um fluxo de caixa, sendo que, como a gente viu, deu uma estagnada aqui em 2023 e 2024, ela não está conseguindo entregar os mesmos valores que ela tinha em 2022, né? De novo, outro ponto de atenção. Em relação ao valuation da empresa, né? Ela sempre foi tida como uma empresa que tem um valuation esticado, ela é uma empresa que está sempre hypada, se espera muito da Tesla, né? E é por isso que ela é negociada a múltiplos bem altos, né? De relação de preço e lucro, né? 30, 50. Atualmente ela está em 173, extremamente alto, muito em função do resultado do ano passado, né? Porque o resultado veio muito pior e o gráfico não desceu tanto, né? Então deu uma esticada no preço da ação, né? No valuation. Então isso aqui é mais um ponto de atenção, tá? Para quem gosta de pechincha, a Tesla não é uma pechincha no momento. Bom, então resumindo em relação aos números, são números positivos em geral, ela tem um crescimento acelerado, porém é um ponto de atenção muito forte, são esses últimos 2 anos que ela deu uma estagnada, né, no seu principal produto, que são os carros. Daqui a pouco a gente vai dar uma pincelada no cenário macro, mas em relação aos números tá ok, porém podia ser um pouquinho melhor se ela tivesse conseguido manter o crescimento dela, né? Bom, bora dar uma olhada aqui no gráfico da Tesla, vamos entender um pouco do histórico dela, né? A gente está no gráfico semanal, sem linhas de estudo por enquanto. E a gente pode observar que em 2020 foi quando ela deslanchou mesmo, ela deu um movimento muito forte aqui, principalmente pós-pandemia, né? A pandemia é esse movimento aqui, ó. Então se a gente pegar o fundo da pandemia até o auge desse movimento aqui, a gente vê mais de 1.500% de subida, ou seja, extremamente forte. Depois ela corrigiu, como muitas outras empresas corrigiram nessa época, que começou a subir os juros, né? No caso da Tesla, ela corrigiu 70%, né? Ou seja, aqui vai um ponto de atenção aqui. Quem investe na Tesla ou pretende investir na Tesla,
pode preparar o emocional aí, porque ela é extremamente volátil, 50% para cima ou para baixo para Tesla é super natural. Então você tem que preparar teu emocional para estar dentro da Tesla, beleza? A gente vê que ela está lateralizada desde então, né? Tendo dado uma espichada aqui recentemente por conta da eleição do Donald Trump, né? A gente vai colocar as linhas de análise aqui e a gente vai para o diário. Bom, como a gente viu, ela está no momento lateralizado, ela deu essa espichada aqui pós-eleição do Donald Trump, mas já corrigiu 30%, né? Então agora é entender até onde vai essa correção, né? Ele está chegando num ponto interessante do gráfico aqui, a gente vê que ele está exatamente na metade dessa pernada enorme aqui e num ponto de interesse legal aqui, que são 3 topos muito bem definidos, ou seja, existe sim uma possibilidade dele repicar aqui, voltar para as máximas, até fazer novas máximas, né? Mas também existe a possibilidade de ele não respeitar isso aqui e vir buscar esse fundo aqui, né? Que seriam mais de 50%, né? E buscar a parte de baixo dessa lateralização. Eu ficaria muito mais confortável em comprar nessa parte aqui do que na do meio, porque a gente tá bem definida essa parte do canal aqui e você estaria comprando a ação num preço muito mais atrativo que aqui no meio, né? Comprar aqui existe sim uma possibilidade de voltar mais de 50%. Eu acho bem arriscado, né? Então assim, de maneira geral, não tô muito confortável com o gráfico da Tesla. Eu vou ficar muito mais confortável quando ele chegar nessa linha aqui de baixo, beleza? Bom, tendo visto os números da empresa e o momento gráfico, a gente precisa dar uma pincelada rápida aqui no cenário macroeconômico que ela está inserida para a gente poder fazer a avaliação final, né? Na verdade, são 2 pontos extremamente importantes aqui no caso da Tesla. O primeiro deles é o fato do Elon Musk tem uma proximidade muito grande com a política, né? No caso, ele é o braço direito do Donald Trump, né? E o mercado quer entender como é que isso vai influenciar a empresa, né? Porque isso pode influenciar de maneira positiva. É óbvio que quando você está dentro da política que nem ele, você vai ter informações internas, você vai ter alguns benefícios, possivelmente até fiscal. Enfim, o mercado entende que isso pode ser uma vantagem para a empresa. Porém, existem os efeitos colaterais também, né? O Donald Trump é uma pessoa controversa, tem muita gente mundo afora que não gosta muito dele e isso pode acabar respingando na marca, né, na Tesla. Eu trouxe uma postagem bem interessante aqui, feita há menos de 24 horas, que ajuda a exemplificar de que maneira pode influenciar na marca negativamente, né? Então aqui a gente vê alguns carregadores da Tesla pichado aqui e a própria página sugere que o próprio Elon Musk pode estar atrapalhando a imagem da marca. Então isso aqui é uma coisa muito séria e que tem que ser pensado na hora de investir numa empresa como ela. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar aqui é a própria empresa, né? O próprio negócio da empresa que hoje é vender carro, né? Aqui a gente tem uma tabela dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em 2024 elétricos, né? E a gente vê que a Tesla está muito bem posicionada em primeiro e segundo lugar com os carros mais vendidos, porém já há uma queda de venda relacionada de um ano para o outro, né? Enquanto marcas que nem a Ford, Hyundai, vem crescendo as suas vendas de carro, ou seja, ela está sendo muito pressionada pela concorrência, isso faz com que ela tenha que ter preços melhores, reduza as margens, ou seja, ela vai precisar retomar o seu crescimento, seja com novos modelos, novas tecnologias, então isso é um problema. Ainda em relação a essa questão de venda de carros, aqui a gente tem uma tabela da Tesla e da BYD. A BYD é a sua maior concorrente de carros elétricos, né? Então a gente vê um crescimento bem acelerado, né, em relação à Tesla e a estagnação que a gente viu nos números, enquanto a gente vê a BYD crescendo muito forte, já estando igual na questão de produção de carro elétrico junto com a Tesla, né? Sendo que a BYD é chinesa. Então, trazendo aquele ponto de volta que a gente analisou, que a China é um mercado importante para a Tesla, só que ela tem um concorrente muito forte lá, que é a própria BYD, sendo que o governo chinês vai fazer todos os esforços possíveis para melhorar o desempenho da BYD na China e piorar o da Tesla, principalmente com esses conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a China, né? Ou seja, aqui a gente tem um ponto extremamente importante também, que é a sustentabilidade desse negócio, né? A gente está vendo o negócio de automóveis da Tesla dar uma estagnada, os concorrentes estão vindo, as margens estão apertando, isso é uma coisa que a marca vai ter que mostrar que ela vai conseguir reverter e continuar o crescimento no médio e longo prazo, né? Para conseguir entregar mais valor. Bom, galera, visto tudo isso, chegou a hora da gente posicionar a Tesla na nossa prateleira de oportunidades e hoje eu vou posicioná-la na categoria C, no meio da tabela aqui, porque eu não entendo que ela seja uma baita oportunidade de compra, nem em relação aos números, nem em relação ao gráfico. E em relação às projeções de novos produtos, eu acho que isso ainda está muito vago, é muito projeto para médio e longo prazo. Então eu entendo que hoje a Tesla é neutra, não é uma empresa ruim, porém está longe de ser boa. Se ela estivesse na parte de baixo do canal que eu mostrei, eu provavelmente posicionaria ela na categoria B, porque ali ficou uma oportunidade legal. Porém, hoje eu não estou enxergando
uma solução de curto prazo para os desafios que a Tesla tem, seja pela questão política do Elon Musk, ou seja pelos números de venda de carro que estão estagnadas, ela está pressionada pelas margens, pela concorrência, eu não consigo ver de maneira de curto prazo como que ela vai resolver isso. Então é por isso que eu vou posicionar ela na categoria C. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo se você tem Tesla, se pretende comprar, ou alguma outra empresa que vocês querem que analise aí. Lembrando que tudo que a gente faz aqui são apenas estudos, não são recomendações de compra ou venda. Isso é só para ajudar você a tomar a sua própria decisão, beleza? Já deixa o like aí, espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, falou!